Professor Sérgio Gabriel na área, no meu curso, no seu curso, no nosso curso. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao nosso curso de técnica de resolução da segunda fase. Vamos falar de técnicas de resolução de questões. Pessoal, vocês vão ver que é uma proposta muito interessante. Ela acaba agregando informações que vão clarear muito a mente de vocês e, consequentemente, você estará muito mais preparado para trabalhar. Então, nossa proposta aqui inicial é a técnica de resolução de questões para a segunda fase. E eu quero começar dizendo o seguinte para vocês. Vocês se perguntariam assim, professor, começar a prova da segunda fase pela peça ou pelas questões? Pessoal, isso é uma coisa que, em tese, não faria diferença. Claro, se você souber todo o contexto da prova, o contexto de administração da prova, isso poderia ser indiferente. Claro, cada um de nós, em termos do uso do nosso próprio cérebro, vai ter uma preferência começar pela peça e pelas questões? Vai. Então, vou dar minha posição muito pessoal. Eu, Sérgio Gabriel, eu entendo que o que gera mais desgaste na prova é a peça. Porque a peça eu tenho que fazer a identificação da peça, eu tenho que fazer a estruturação da peça, eu tenho que fazer a localização das teses jurídicas para sustentar a peça e, consequentemente, preciso fazer a redação da peça. Então, olha lá, quantos passos para você fazer uma peça? Identificação da peça, que isso exige técnica, estruturação da peça, identificação da tese jurídica, redação da peça. Bom, e se eu estiver falando de questões efetivamente? Questões, eu tenho que simplesmente identificar o tema que envolve aquela questão e localizar a tese jurídica e a resposta. Então, a questão, ela exige menos da gente em termos de trabalho efetivamente do que a peça exige. E aí, eu particularmente, a minha opção de escolher pela peça diz respeito ao desgaste do cérebro. Então, é claro que naquela fase da prova, que é a fase de peça, que ela sozinha, ela por um único instrumento, eu tenho 5 pontos ali, eu prefiro utilizar o meu cérebro enquanto ele ainda está mais inteiro, enquanto ele está mais íntegro, porque quando eu vou para as questões, vocês vão ver que a energia de vocês, ela vai se esvaindo na medida em que você vai respondendo cada questão. Há quem opte por fazer o contrário, dizendo que as questões, como é apenas identificar o tema, identificar a tese jurídica, em tese seria mais rápido para fazer. Isso de fato é incontestável, é mais rápido. Então, aí algumas pessoas dizem, então eu vou começar por essa parte, e aí depois eu vou para a peça, vou ter um tempo maior, vou conseguindo recuperar meu cérebro, instantes a instantes da prova, pode ser, é uma alternativa. Então, pessoal, as duas hipóteses são válidas, mas você deve pensar o seguinte: tudo depende de como você vai treinar para a prova. Porque se você treinar para a prova, se você fizer simulados para a prova, primeiro fazendo a peça e depois as questões, não ouse na hora da prova inverter, porque a sua cabeça ela foi preparada para fazer a prova de um jeito, de repente você vai fazer de outro, você só vai dificultar a coisa. Então é claro que se você tiver essa ideia de começar pelas questões, então simule bastante você fazer isso pelas questões e aí certamente você vai chegar lá na prova preparado, tá bom? Bom, tirando isso, a gente sabe o aspecto burocrático que existe por trás da nossa prova, né? Então, algumas coisas que vão influenciar naquilo que a gente vai dizer aqui. Primeiro, a questão da avaliação em si, né? A gente tem uma peça valendo 5 pontos e a gente tem 4 questões valendo 1,25 cada uma. E cada questão é subdividida em 2 perguntas, né? Então, é como se eu tivesse 8 perguntas para responder. E tudo conta, pessoal. Na hora da prova tudo conta. Por quê? Eu não posso me dar ao luxo de errar a peça, porque se ela sozinha vale uma nota 5, eu não posso me dar ao luxo. Mas por outro lado, quanto melhor for o meu desempenho nas questões, melhor a exigência em relação à minha peça. E tirar uma nota máxima em peça, pessoal, não é uma coisa simples, não é uma coisa a se fazer, é fácil a se fazer, porque a prova ela é muito, a peça ela é muito mais técnica do que as questões.
Então, consequentemente, é mais difícil você obter uma pontuação máxima. Por outro lado, se você se preparar adequadamente, é possível você extrair uma pontuação maior em relação às questões. Por isso, inclusive, a razão de ser dessa aula que nós estamos fazendo aqui nesse momento, para tentar fazer com que você extraia o máximo possível de pontuação. Tanto que a gente vai dividir isso em duas partes. Uma parte onde eu explico todo o funcionamento, todas as técnicas envolvidas, todos os passos para responder as questões, todas as dicas que você deveria considerar. E depois, numa segunda parte, eu resolvo. Eu resolvo várias questões para vocês verem eu fazendo uso dessas técnicas, dessas habilidades, dessas dicas. Tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, bora lá a gente conversar um pouco, pessoal. A primeira coisa é o seguinte, ó. Observem que existem 4 passos essenciais para tudo isso que a gente vai discutir aqui, ó. Um primeiro passo que é o desenvolvimento de habilidades. Ah, professor, mas habilidade não é uma coisa nata? Não, muito pelo contrário, pessoal. Dom. Dom pode ser uma coisa nata, mas habilidade não. Habilidade todo mundo é capaz de desenvolver. Então, existem algumas habilidades elas são necessárias e elas são a essência de tudo aquilo que a gente vai discutir aqui. O segundo é localizar a tese jurídica. Por que que isso tem um peso tão grande, né? Já começa que quando a gente fala assim, localizar tese jurídica, e a gente fala isso numa aula, um aluno vem e fala assim, o que que é a tese jurídica, professor? A tese jurídica, pessoal, é o fundamento que você vai utilizar para responder a sua questão. Esse fundamento pode advir de uma lei, ou de uma súmula, e é no máximo isso que vai cair na sua prova. Ou é lei ou é súmula, nada além disso, porque é o que o edital prevê. Mas a gente vai ver que a tese jurídica, ela pode ser o grande entrave para a gente, pessoal. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, eu não consegui localizar a tese jurídica, ou eu não consegui localizar a tese jurídica a tempo, ou eu achei que era a tese jurídica A e depois, quando saiu o espelho de correção, eu vi que era a tese jurídica B. Então, a tese jurídica ela tem um peso relativamente grande. O terceiro aspecto, pessoal, é estruturar a sua resposta. Por mais que a gente não imagine, mas a resposta das nossas questões na segunda fase elas são subdivididas em elementos. E quando a gente não tem a devida consciência disso, a gente acaba atropelando alguma coisa que seria importante. E por último, pessoal, como responder à questão? Isso é uma construção, né? Então, esses passos levam a uma construção. E a gente vai terminar aqui mostrando essa construção para você. Vou pegar um caso, inclusive, do último exame de ordem, e a gente vai solucionar em cima uma das questões do último exame de ordem para vocês entenderem como funciona exatamente a resposta. A ideia é que vocês não cheguem lá na hora da prova, como a gente poderia dizer assim, vendidos. Vendidos sem saber que era importante observar o detalhe A, observar o detalhe B. Inclusive, na hora que nós entrarmos especificamente na parte que envolve a resolução, que eu vou resolver, eu vou pegar questão para resolver que vocês vão ver que varia o grau de dificuldade. Tem questão que vocês vão ver que o grau de dificuldade para resolver é pequeno, tem questões que o grau de dificuldade é maior. E aí eu vou mostrar para vocês na hora da resolução por quê, onde está essa dificuldade, para vocês imaginarem tudo aquilo que vocês possam se deparar na hora da prova. Então, assim, é para valer mesmo aqui. Tudo que a gente vai discutir é para valer e vai ser discutido talvez de uma forma como você nunca discutiu antes. E a ideia é justamente essa, né? É a gente tentar esgotar todas as possibilidades que nós temos em termos de raciocínio que envolve as questões, como eu disse para vocês, qual é a nossa proposta? É que vocês extraiam o máximo de proveito possível em relação às questões. Mas tem um fator que esse, a gente não vai entrar no mérito aqui, mas eu já quero abrir discutindo ele. Se na verdade, na maior parte dos casos aí, de pessoas que estão assistindo essa aula, nós vamos optar pela peça,
A peça normalmente ela vai levar até, eu estou fazendo um cálculo com base em simulados, ela vai levar algo em torno de até 60% do seu tempo de prova. Então, em média, 60 ou talvez até um pouquinho mais, 60 a 65% você vai gastar com a peça. O que quer dizer que vai sobrar aí de 40 a 30% para você responder as questões. Dá para resolver dentro desse tempo? Dá. Dá para resolver, é possível. Levando em consideração tudo que nós vamos discutir aqui hoje, sim, você vai ver que é plenamente possível. E como é que eu quero que você teste para saber que isso é possível? Fazendo simulados. Porque na medida que você vai fazendo simulado, eu gostaria que você cronometrasse isso. Então, quando você for fazer um simulado, você deve primeiro fazer o simulado em condições de prova. Você não vai ter 5 horas para fazer a prova, você tem que resolver o seu simulado em 5 horas. Segundo aspecto, eu vou resolver a peça hoje, depois eu vou sair e quando eu voltar ou no dia seguinte, aí eu resolvo só as questões, mas somando tudo, respeitando o tempo de prova. Tá errado. Por que que tá errado? Porque o seu cérebro não vai ser o mesmo quando você voltar no dia seguinte, pessoal. O que você precisa testar é qual é a reação que o seu cérebro terá em termos de desgaste na realização da prova, porque a sua energia ela vai cair naturalmente durante a prova. Então, se eu fizer a peça hoje, amanhã, aí eu durmo, eu descanso, amanhã eu levanto, bom, hoje é sábado, eu não vou fazer nada de manhã, então eu vou aproveitar o sábado para fazer as questões. Ou, então, hoje é um domingo, eu acordei, eu vou fazer as questões. Hoje é feriado, hoje eu não vou trabalhar cedo, eu vou. Pronto. O seu cérebro já não está mais da mesma forma que ele estaria se você tivesse feito nas 5 horas contínuas. Por que que é muito importante você respeitar as 5 horas de prova e fazer o seu simulado integralmente dentro das 5 horas, só com aquela pausa para você tomar um copo d'água, para você comer lá uma barrinha de cereais, um chocolate e ir ao banheiro, porque são exatamente as coisas que você poderia fazer lá na hora da prova. Por quê, pessoal? Aí você vai testar um fator muito importante de sucesso, principalmente na resolução das questões, que é a administração do tempo. Então, é claro que quando eu digo assim para vocês, se sobrar 40 ou 30% do tempo para as questões é suficiente? É suficiente, mas a gente precisa adaptar o seu cérebro para isso. Então, fazer a administração de tempo, pessoal, é treino. Quanto mais treino você fizer, maior a garantia de que você estará em condições de administrar o tempo. Quanto menos treino você fizer, consequentemente, mais o risco de comprometimento da administração do tempo. E pessoal, a administração do tempo, ele tem um fator por trás disso que é emocional. Quando você começa a prova, você está no desespero de conseguir resolver a prova dentro do tempo estimado para ela. Então, isso já te atrapalha no início, e aí você acaba atropelando algumas coisas na peça, porque você está com essa ansiedade. Então, a gente tem que aprender a administrar o tempo para não ter que passar por esse atropelo inicial. Bom, eu fiz a peça, mas digamos que eu demorei, um tempo relativamente grande na minha peça. Eu demorei aí 60% do tempo para fazer a peça, 65, 70. E aí aquilo começa a te dar uma angústia. Vai dar tempo, não vai dar tempo? E aí o componente emocional entra em ação, e aí ele dificulta o seu lado racional, e você vai precisar do lado racional para encontrar a tese jurídica e responder as questões, tá bom? Então por isso que a gente precisa aqui desenvolver as habilidades, a gente precisa testar muito essas habilidades até o dia da prova, para que você chegue em condições de não comprometer de forma negativa, a administração do seu tempo, tá bom? Bom, o segundo aspecto é, primeiro, quais são as habilidades que eu preciso ter para ter um desempenho adequado em relação à resolução de questões na hora da prova? Primeiro, é a familiarização com o vade-mecum. A gente repete várias vezes isso, pessoal. A gente fala, a prova da segunda fase é uma prova bem mais tranquila, porque, primeiro, ela trata de um único assunto.
No nosso caso aqui é o direito empresarial. Segundo, porque ela é uma prova com consulta. Ora, pessoal, mas para pensar uma coisa. O examinador, ele sabe que você vai fazer a prova com consulta. Então, consequentemente, o grau de dificuldade que ele vai impor nas questões não é o mesmo grau de dificuldade que ele impõe para a resolução de questões na primeira fase. Então, vai ser um grau de dificuldade, digamos, um tom a mais. Mas, então, é claro que se tem um tom a mais e você tem uma ferramenta que responde tudo, que é o Vademecum, você precisa saber usar o Vademecum. Porque se você não tiver a habilidade de manuseio do seu Vademecum, lá na hora da prova, ao invés dele ser uma ferramenta, ele vai ser uma daquelas coisas que vai comprometer a administração do seu tempo. Então, o Vademecum não é algo para você levar como uma bengala, como um amuleto, como um instrumento de segurança, para dizer, lá na hora da prova eu tenho a solução. Mas a pergunta é, olha o tamanho que é um vademecum, né, pessoal? Bom, vocês estão vendo aqui atrás, né? Olha o tamanho que é um vademecum. Será que na hora da prova, para responder 4 perguntinhas, eu vou ter a facilidade de, que nem aquele livrinho de minutos de sabedoria, abrir e achar a resposta? Não é automático, pessoal. Minutos de Sabedoria, qualquer página que você abre, ele traz alguma coisa que guarda relação com o seu dia. No caso específico da segunda fase do exame de ordem, não é assim. Então, se você não tiver familiarização com o Vademecum, não funciona. A gente vai trabalhar aqui os aspectos essenciais que você precisa para se familiarizar com o Vademecum. Segundo ponto, pessoal, familiarização com a legislação. Por que, pessoal, que às vezes a gente insiste na tese com os alunos, que eles devem escolher a prova da segunda fase, de acordo com a aderência que a pessoa tem com aquela determinada área. Porque às vezes as pessoas vão escolher a área da segunda fase por número de peças, o que acaba não sendo a escolha de quem faz empresarial, por exemplo, mas quem faz trabalho, quem faz penal, acaba escolhendo muito a área justamente pelo número de peças. Só que aí não tem nenhuma aderência com a legislação penal. A legislação penal, pessoal, não é só o Código Penal. É a Constituição Federal, é o Código Penal, é o Código de Processo Penal, é a legislação extravagante ou legislação especial penal, são os estatutos, Estatuto do Desarmamento, Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, isso vai gerando uma imensidão de legislação aplicável. E para nós, em direito empresarial, não é diferente, pessoal. A gente tem direito empresarial na Constituição, a gente tem no Código Civil, a gente tem no Código de Defesa do Consumidor, a gente tem no Código de Processo Civil, a gente tem estatutos, como, por exemplo, o Estatuto da Micro e da Pequena Empresa, o Estatuto da Empresa Estatal, e a gente tem várias e várias leis especiais. Então, quando eu digo que você precisa ter familiarização com a legislação, você não precisa decorar número de lei, você não precisa decorar onde está cada instituto da lei, quais são as regras para um determinado instituto que está lá na lei X. O que você precisa saber é, existe uma legislação que trata dessa matéria. Isso não pode ser uma surpresa na hora da prova. E me surpreendo muito quando cai o que a gente chama de questão aleatória, e veja que isso surpreende muito mais na questão do que na peça. Cai uma questão que envolve um tema aleatório, ou seja, aleatório é aquele tema que não está na estatística regular da segunda fase do exame de ordem. Então, é normal que apareça a cada 2, 3 provas questões aleatórias, pessoal. Aquela que foge o padrão estatístico. O examinador sabe que você está se preparando pelo padrão estatístico. Então é capaz de lhe trazer alguma coisa diferente. Então, se a gente pegar a prova passada, por exemplo, caiu lá na prova passada uma questão que envolveu o contrato de corretagem. Quantas vezes já caiu o contrato de corretagem no exame de ordem presidido pela FGV? 2 vezes. Caiu, acabou de cair pela segunda vez, um tema altamente aleatório. Então, qual é a ideia do examinador? A pessoa não tem familiarização com a legislação para saber que existe esse tipo de contrato. Então, vou fazer uma pergunta em cima disso, mas você não pode ser surpreendido lá na hora da prova com esse tipo de informação. Então, se familiarizar com a legislação é fundamental.
O ideal é que vocês conseguissem, até o dia da prova, fazer a leitura de todas as leis. Por isso que nós, inclusive, disponibilizamos para vocês um mapinha da legislação empresarial que é incidente na prova, tá? O terceiro aspecto é familiarização com as súmulas. Pessoal, eu quero que vocês entendam que, embora eu esteja falando das habilidades que a gente vai desenvolver, vocês já devem levar em consideração que isso é uma dica. Gente, estou falando especificamente em direito empresarial, não em outras áreas. Primeiro, nós temos um índice pequeno de súmulas em direito empresarial. Eu não sei comparativamente, mas eu acho que está entre as áreas que têm o menor número de súmulas. Isso já é ótimo, mas tem um detalhe. Toda vez que cai uma peça que tenha uma tese que envolva a súmula, que cai uma questão que tenha uma súmula a respeito, ela aparece no espelho de correção do exame de ordem. Então, pessoal, se para aquela questão que você respondeu, além de um fundamento legal, tinha também uma súmula e você não colocou, você não vai pontuar integralmente, porque eles não deixam, a nossa banca não deixa escapar súmula. Incidência pequenininha, pessoal. Eu creio que em todas as provas até agora da FGV, né, a gente já está em 43 provas, foram 8 provas apenas que apareceu súmula, só 8. Mas em todas elas eram situações que no fundamento cabia uma súmula. E olha um problema sério que a gente tem, pessoal, é que às vezes tem um artigo de lei que responde, só que além do artigo de lei, tem também uma súmula. E aí, normalmente, a gente vai pesquisar as teses primeiro pela lei. Aí eu achei a lei, eu não vou saber se tem súmula ou não. Eu estou super feliz, eu achei a lei e falei, nossa, achei um artigo que responde o que está sendo perguntado aqui. Então, pau na máquina, vou pegar agora esse artigo e vou responder. E eu esqueço de ir lá no índice de súmulas. Então, uma dica, pessoal, sempre, sempre pesquise o seu tema também no índice de súmulas, tá? Então, se familiarizar com as súmulas é importantíssimo. A gente também disponibiliza um mapa de súmulas para os nossos alunos com essa finalidade, tá, pessoal? A quarta habilidade que a gente vai ter que trabalhar, pessoal, é a interpretação de texto. Tem um autor italiano que ele se chama Leo Buscaglia, e tem um livro dele que ele fala: amar se aprende amando. Pessoal, essa é a regra da interpretação de texto. Só tem uma regra para aprender a interpretar texto, é interpretando o texto. Quanto mais você interpreta, mais fácil você vai vendo que vai ficar a técnica, ela vai ficando mais apurada, a técnica de estratificar os elementos daquele enunciado para poder entendê-lo melhor. Então, gente, é a importância dos simulados na nossa vida. Se você falasse assim para mim, qual é o número mínimo de simulados para você ir para a prova? Eu diria que o número mínimo aí é de 6 a 8 simulados. Mas, se você falar assim, eu posso resolver 10, você estará mais preparado de quem resolveu 6. Ah, eu posso fazer 15. Então você estará mais bem preparado do que quem resolveu 10. E pessoal, resolver não adianta resolver por resolver. É resolver dentro daquelas condições que eu falei para vocês. 5 horas de duração sem intervalo ou intervalo só dentro das mesmas condições do exame de ordem. Do contrário, aquilo não serviu para você, tá? E o último aspecto, pessoal, é a organização. Considerando que a questão é apenas tese jurídica e resposta, e que você vai ver que não é apenas isso, mas é a forma como todo mundo acaba enxergando, ela acaba sendo menosprezada. A peça, ao contrário, você tem toda uma organização para fazer a peça. Depois que você identificou a peça, você vai montar lá no caderno de rascunho a estrutura da sua peça. A estrutura é a organização mínima necessária para que você possa redigir. E você veja, se com essa organização a sua nota de peça, ela nem sempre é a nota máxima, imagine então para responder a questão, pessoal. A questão tem técnica, a questão tem elementos e que, portanto, ela depende de organização. A gente vai ver aqui, tá? Bom, vamos começar com a familiarização do Vademecum, pessoal. Agora, daqui para frente, a gente vai fazer uma construção em cima daqueles passos que a gente acabou de conversar. A primeira coisa é quais VADs usar. Professor, não tem alguma coisa errada na sua pergunta? Você está falando VAD no plural.
eu não preciso ter um único VAD? Espera aí, segura que não é bem assim. Mas quando eu estou fazendo a pergunta quais VADs usar, é no seguinte sentido, pessoal. Tem 3 tipos de vade-mecum nas livrarias que você vai encontrar para comprar. Você vai ter aqueles vade-mecums que são organizados pela própria editora. Você vai ver que não tem o nome dos organizadores. Organizadora é a própria editora. Esse não serve, pessoal. Por quê? Ele não foi feito voltado ao exame de ordem ou concurso público. Segundo, tem vade-mecums organizados por profissionais do direito. Advogados, juízes, promotores, assim sucessivamente. Ora, eles sabem, se faltar alguma coisa ali, não tem problema, o profissional vai poder checar em outras fontes, em fontes digitais, e vai conseguir chegar à resposta. Então, o que há de errado com esses VADs organizados para a editora, pela editora e por profissionais do direito? O erro está que ele não foi preparado para o exame de ordem ou concurso público. Ele não esgota temas e leis previstas no edital do exame de ordem. Então, pessoal, só existe um vade-mecum recomendado para quem vai prestar exame de ordem, pessoal. São os vade-mecums organizados por professores de cursinho. Por que os professores de cursinho estão organizando um vade-mecum para o exame de ordem? Então, é claro que a gente vai checar o edital, a cada edital publicado, para saber se tem um tema novo que foi colocado na prova, se tem uma lei nova que foi citada. E um detalhe, vocês vão ver que o edital, ele não apresenta lá no anexo 3, ele não apresenta lá o número de todas as leis que vão cair na prova. Tem leis que, ao invés deles se referirem ao número, eles se referem ao tema. E aí nós é que vamos pegar aquele tema, quais são as leis possíveis que abordam aquele tema. Então a nossa organização se dá dessa forma. Então, a única forma de você ter um vade-mecum completo é se você usar esses vade-mecums organizados por professores de cursinho. Tem, se eu não me engano, 3 ou 4 no mercado, tá, pessoal? Já em relação à quantidade de VADs, segura que eu vou falar isso na sequência, tá? Segundo aspecto, conhecer a organização do vade-mecum, que eu vou mostrar aqui para vocês. Porque, pessoal, todo VAD ele tem Constituição Federal, ó, nessa ordem que eu vou falar para vocês. Ó, tá vendo como muito provavelmente você não sabia disso? Vai ter Constituição Federal, na sequência virão os códigos, na sequência virão os estatutos e depois a chamada lei especial. E aí, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu não achei tal lei. É porque às vezes a lei que você está falando não é uma lei, ela é um estatuto, então ela estaria lá entre os estatutos. E aí, por falta de informação ou de conhecer a organização do seu VAD, você acaba não utilizando adequadamente. E além do que, tem índices, e a gente vai mostrar esses índices aqui para vocês, tá? O terceiro aspecto é manusear o VAD. Então, quando eu falei para vocês, no mínimo você tem que fazer 6 simulados, faça os 6 simulados usando o mesmo VAD que você vai utilizar na prova. E professor, quando que eu devo comprar o VAD para a prova? Quando for publicado o edital da sua prova. Então, se você vai fazer o exame 44, por exemplo, como já foi publicado o edital, já pode comprar o VAD. Porque qualquer lei nova que saia de hoje em diante, ela já não pode mais ser exigida na sua prova. O edital, a publicação do edital pela OAB, congela a legislação para aquela prova, tá? E eu vou encerrar mostrando isso aqui para você. Quando eu falei VAD no plural, é que você tem que pensar nesse aspecto que você está visualizando na tela. De um lado, você está vendo o vadão, o popular vadão, ou vademecum, né? Claro que esses que estão aí são os nossos, organizados por professores do meu curso. Precisa ser necessariamente esses? Não, mas desde que seja VAD organizados por professores de cursinho, tá, pessoal? Então vocês estão vendo o VAD e estão vendo um sinal de adição. Você tem que levar o vadão mais o mini VAD, também conhecido como VAD diária. No nosso caso específico, o nosso mini VAD ou VAD diária é o que contém civil e empresarial. Por que que eu tenho que levar os dois, pessoal? Por causa da legislação especial. A Constituição Federal tem nos dois. Os códigos que nós precisamos tem nos dois. Mas a legislação especial, ela não é completa.
Então, consequentemente, no Vadão não vai ter tudo, no Vadinho não vai ter tudo. Eles se complementam, por isso que necessariamente você precisa levar os dois para a prova. E é a partir deles que, na sequência, a gente começa a fazer a construção de toda a técnica que a gente vai discutir para a resolução de questões, tá certo? Empresarial é mais legal. Professor Sérgio Gabriel na área, no meu curso, no seu curso, no nosso curso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade à nossa técnica, aula de técnica de resolução de questões. E pessoal, agora a gente vai acrescentar transpiração em tudo que a gente estava discutindo. Lembra que a gente parou justamente aqui para vocês lembrarem que não dá para ir para a prova com só o vademecum grande, o vadão. Por que não? Você vai ter a Constituição Federal, você vai ter todos os códigos, não só os códigos que a gente usa em direito empresarial, isso já compromete o espaço do Vademecum, vai ter todos os estatutos, não apenas de direito empresarial, então já compromete o espaço, sobra pouco espaço para a legislação especial. E aí a legislação especial que está no Vadão não é só de empresarial, é de civil, é de penal, é de trabalho, assim sucessivamente. Então é claro que no Vadinho, a gente tenta administrar o espaço. Só tem os códigos que são usados na área de empresarial, os estatutos que são usados na área de empresarial e de civil, e aí amplia-se a legislação especial. Ela também não fica completa no Vadinho, porque parte dela já está lá no Vadão. Então, você precisa dos dois para ir para a prova, pessoal. E pelo menos um dos dois, ele precisa estar atualizado do ano, no ano que você vai fazer a prova, tá? Mas lembra aquela dica que eu dei em relação à aquisição do Vademecum, pessoal? Você deixa para adquirir quando for publicado o edital da sua prova, tá? Bom, vamos conhecer um pouco a organização do Vademecum, pessoal? Primeiro, no que diz respeito ao próprio conteúdo em si, né? O segundo aspecto, a gente entender como funcionam um pouco os índices. E o terceiro aspecto, é, vocês sabem que nós, organizadores, a gente fica enfiando aquelas notas remissivas. Aquele vide que você vê debaixo de um artigo. Tem lá um artigo, aí coloca lá, vide súmula 370 do STJ, vide artigo 2º da Lei 9.514 de 97. Isso são notas remissivas. Aquilo, pessoal, é para complementar a informação que está no artigo. E isso é devidamente autorizado pelo anexo 3 do edital do exame de ordem. Então, sim, pode ter nota remissiva. E um detalhe, pessoal, não apenas a nota remissiva que foi feita por nós, pela própria editora, notas remissivas que você pode acrescentar manuscritamente. Mas isso é assunto para uma outra aula, é assunto para uma aula de marcação de vadimeco. Mas sim, as notas remissivas, elas acabam sendo uma ferramenta essencial para a gente ampliar os nossos horizontes na hora da prova, tá bom, pessoal? Então, olha lá, ó. Uma parte importantíssima que é conhecer os índices. Pessoal, isso vai variar de vademecum para vademecum. Em alguns chama índice geral, em outros chama-se índice sistemático, em outros chama apenas índice, e ele sempre está no início de cada vademecum. Normalmente na segunda ou na terceira página, no máximo, você vai encontrar esse índice. Eu vou até ampliar a nossa tela. E aí você vai ver, por exemplo, olha, no nosso caso especificamente, que envolve aqui o direito empresarial, você vai ter o índice alfabético remissivo, porque o que importa para a gente, pessoal, são os índices alfabéticos. Tem o índice sistemático de cada código, mas ele não interessa. O que interessa para a gente é o alfabético, para a gente fazer a pesquisa de tese jurídica. Depois vocês vão ver como funciona isso. Então, ele é o principal índice que a gente tem aí dentro. Ó. E aí vocês vão ver que tem um índice da Constituição Federal, depois vai aparecer o índice alfabético do Código Civil, depois vai aparecer o índice alfabético do Código de Processo Civil. Eu estou marcando os índices, pessoal, que interessam ao direito empresarial, tá?
Depois, o índice alfabético do Código de Defesa do Consumidor, o índice alfabético da legislação, em alguns vai estar índice alfabético da legislação especial. Em alguns estará índice alfabético da legislação extravagante. Outros estará apenas índice alfabético da legislação. Ou seja, está se referindo a qualquer lei que não seja a Constituição e os VADs. Então, a lei das sociedades anônimas está nesse índice alfabético. É, a lei do cheque está nesse índice alfabético. A lei de locações está nesse índice alfabético, assim sucessivamente, pessoal. Então, índice alfabético de legislação, legislação especial ou legislação extravagante ou legislação complementar em alguns VADs, é a mesma coisa, pessoal. É qualquer coisa que não seja o VADME com E, os códigos. E vocês vão ver que muitas vezes o fundamento jurídico está nessa legislação especial. E ele fecha com um índice que eu já disse para vocês que é importantíssimo para a gente, que é o índice de súmulas, pessoal. O índice de súmula é algo importantíssimo para a gente, tá bom? Então, era para você entender que existem esses índices e que você vai ter, na hora da pesquisa da tese jurídica, esses índices como o carro-chefe. Claro, às vezes vai cair um tema na sua prova e você já sabe onde está. Você não vai depender do índice. Por exemplo, caiu uma questão que envolve sociedade limitada. Regras de uma sociedade limitada. Regras da assembleia, regras da administração, regras do capital social, regras de deliberação dos sócios. Então, a pergunta onde está prevista a sociedade limitada? Bom, é impossível que alguém que vá fazer uma prova em direito empresarial não saiba que a sociedade limitada está prevista lá no Código Civil. Então, você já vai abrir direto o Código Civil. E muitas vezes você já vai abrir, inclusive, no capítulo da sociedade limitada, que você já tem uma ideia de onde ele está. Então, muitas vezes você não vai precisar dos índices. Os índices, eles servem exatamente para a gente pesquisar algo que a gente não faça ideia de onde está, né? Ou, eventualmente, a possibilidade de ampliar a nossa pesquisa, tá bom? Como que a gente faz uso desses índices, pessoal? A regra número 1 é: você precisa identificar qual é o tema que está sendo abordado na sua questão, qual é o assunto que está sendo abordado na sua questão. E às vezes, se ele é um tema um pouco mais complexo, aí você precisa, dentro desse tema, procurar eventualmente subtema. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu estou falando do tema sociedade limitada, não é um tema tão vasto assim. Porque a sociedade limitada tem um capítulo próprio no Código Civil, que vai do artigo 1052 ao 1087, né? Então são 36 artigos. É um conteúdo relativamente pequeno, se a gente quiser enxergar dessa forma. Agora, se eu falar, por exemplo, de sociedade anônima, eu estou falando de um tema que está dentro de uma lei que tem mais de 200 artigos, pessoal. A Lei 6.404 de 76 tem mais de 200 artigos. Então, se eu tiver que ficar procurando artigo por artigo alguma coisa sobre sociedade anônima, eu comprometo a administração do meu tema. Então, para viabilizar e facilitar a pesquisa, eu procuro o subtema. Ou seja, a questão ela está propondo a nossa questão está envolvendo sociedade anônima. Só que dentro da sociedade anônima, ela está se referindo à administração da sociedade anônima. Então eu vou procurar dentro da lei a administração da sociedade anônima e não a lei das sociedades anônimas inteira, o que de certa forma otimiza o meu trabalho de pesquisa e busca da resposta. Outra situação que a gente busca o subtema, eu até vou dar um exemplo aqui para vocês, pessoal, é o que envolve aqueles determinados temas que tem mais de uma lei. Vou dar um exemplo. Alienação fiduciária em garantia está previsto em 3 leis, mas cada lei trata de um aspecto da alienação fiduciária. Então, se eu identificar o meu subtema, isso também facilita. Se tem mais de uma lei, em quais dela eu preciso ir para achar aquele meu determinado tema, tá bom? Bom, digamos que você identificou o tema ou subtema. O que você vai fazer agora? Você vai, se você não faz ideia de onde está, você vai procurar pelo índice. Eu vou mostrar para vocês um exercício aqui.
E lembro que eu falei para vocês, a partir do momento que você, pelo índice, achou aquele assunto, ele vai indicar para você leis e súmulas que tratam dele. E aí você vai para dentro dessas leis, dentro dessas súmulas, e se você não está encontrando algo que ainda seja preciso para sua resposta, verifica se na lei onde você está procurando tem notas remissivas que possam te encaminhar para algo que seja mais preciso, tá bom? Então, ó, vou pegar um exemplo, é um caso que eu trabalho várias vezes aqui com vocês, é uma questão que caiu no exame número 30, e vocês estão vendo que a parte B da pergunta, aliás, quando eu olho o enunciado, eu estou vendo que ele está tratando de alienação fiduciária, foi aquilo que eu falei para vocês. Está falando lá, a sociedade Itá pretende obter financiamento do Banco Maravilha SA com garantia de alienação fiduciária. Então, o tema é alienação fiduciária. E aí, olha a parte B da pergunta número 3. Alienação fiduciária celebrada no âmbito do mercado financeiro. Vocês já vão ver como é importante ter percebido que dentro do tema alienação fiduciária, é, identificar o subtema é importante, pessoal. Então, ó, eu tenho o tema alienação fiduciária, eu tenho alienação fiduciária no âmbito do mercado financeiro como sendo o subtema. Digamos então que eu fosse fazer a pesquisa lá no índice, pessoal. Eu não faço a mínima ideia onde está a alienação fiduciária. Olho no índice alfabético da Constituição, não está. Índice alfabético do Código Civil, não está. Do Código de Processo Civil, não está. Do Código de Defesa do Consumidor, não está. Aí eu fui no índice alfabético da legislação. Então, pessoal, ou poderia também verificar, e aliás, devo verificar também sempre no índice de súmulas. Quando eu fui lá no índice da legislação, pessoal, olha lá, ó, eu achei o tema alienação fiduciária. Mas olham abaixo, ela está falando alienação fiduciária de coisa imóvel, Lei 9.514 de 97. Citou a Lei 4.728 de 65, sem falar do que ela trata, e o Decreto-Lei 911, falando das regras de processo de alienação fiduciária. Então, eu de antemão já poderia descartar a primeira e a última lei. E eu vou abrir a lei 4.728 de 65. Então, pessoal, olha lá, ó, eu abri a lei 4.728 de 65. E aí eu preciso pesquisar dentro dessa lei para achar a minha resposta. Então, uma possibilidade seria eu andar artigo por artigo. Mas aí você já pode ver que essa lei não é pequena, ela é grande, tem mais de 50 artigos. Eu vou gastar muito tempo. Mas vocês podem ver que os artigos dentro da lei, eles estão divididos por seções, capítulos, tópicos. É aquilo que a gente chama de cabeça. É como se fosse o assunto que está sendo tratado dentro daquele conjunto de artigos. E aí, então, eu vou procurar pela cabeça, pessoal. É mais rápido, né? Eu estou procurando alienação fiduciária no âmbito do mercado financeiro. Então, olha uma coisa. Quando eu chegar lá na seção 14, eu vou encontrar, então, alienação fiduciária em garantia no âmbito do mercado financeiro, que era o subtema da minha questão. Aliás, pessoal, se você voltar na questão, você vai ver que o primeiro artigo dela, que é o 66B, ele já responde o que foi perguntado. Então, vocês perceberam que caminho eu segui? Achei o tema, verifiquei se tinha subtema, nesse caso tinha. Fui no índice, o único índice que eu encontrei a minha resposta foi no índice da legislação, que é a chamada legislação especial complementar ou extravagante. Procurei o termo alienação fiduciária e achei 3 leis tratando. Como o meu subtema era no mercado financeiro, eu vi que só tinha uma lei que eu podia pesquisar, porque uma falava de bem imóvel, não era o caso do meu enunciado, a outra falava de processo, não era o caso do meu enunciado, sobrou uma lei. Eu fui nessa lei e nessa lei eu encontrei a minha resposta, pessoal, tá? Então é só para vocês entenderem como funciona, mas depois a gente vai exercitar isso. O próximo aspecto, pessoal, é como é que eu faço para me familiarizar, professor, com a legislação e com a súmula, com as súmulas de direito empresarial? Primeiro, seria assistindo às aulas, né? Porque as aulas, principalmente que envolvem
preparação para o exame de ordem, elas são feitas em cima da legislação e de súmulas, nada além disso. Diferente de uma aula da graduação, o professor vai trazer jurisprudência, ainda que não pacificada, teses jurídicas, então, teses doutrinárias, então amplia mais, tá? O outro caminho é, como eu falei para vocês, é fazer uma leitura prévia da legislação. Por isso que eu disponibilizo aí para vocês o mapa da legislação empresarial e simulados, pessoal. Porque quando você está fazendo o simulado, necessariamente, tanto para a peça quanto para as questões, você vai ter que procurar tese jurídica. E quando você viu uma tese que coube naquela peça, naquela questão, aquilo vai ficar familiar para vocês, pessoal. Não tem jeito. Então, é um caminho a ser seguido, tá? O próximo aspecto, como eu falei para vocês, porque para chegar na tese, eu vou ter que primeiro interpretar o texto, né? E aí, como é que eu faço para interpretar o texto? Ou como é que eu faço para desenvolver a habilidade de interpretar texto? Pessoal, talvez a grande pobreza que a gente tenha hoje, eu estou falando nós, seres humanos, é a baixa leitura. A gente lê muito pouco. Quem lê muito pouco, pessoal, interpreta pouco texto. Não tem jeito. A gente passou a usar tudo por sistemas mecânicos. E muitas vezes, quando você não está entendendo alguma coisa em um dispositivo eletrônico, você lá vai dar um Google, você vai pesquisar. Ou qual é o significado de tal coisa? Você vai lá pesquisar. Então, na verdade, você não exercita mais a interpretação do texto para tentar, no contexto daquilo que está escrito, entendê-lo. Você vai pelo caminho mais fácil. Isso está nos empobrecendo, pessoal. Então, os simulados, de certa forma, ele vai suprir, em alguma medida, essa dificuldade que a gente tem de interpretação de texto, pessoal. Segundo, o espelho de correção. A gente menospreza tanto os espelhos de correção. Mas, pessoal, o espelho de correção, ele já é a questão interpretada pelos examinadores. Então, é claro que é muito rico você pegar cada prova que já foi feita do exame de ordem, você ler as questões e ver no espelho qual foi a resposta. E aí entra dentro da lei, procura a lei para você olhar aquilo ali, tudo vai já dar um caminho para você que já foi utilizado. E você já vai ver o texto interpretado. Isso enriquece também, né? Mas fato é que a gente menospreza demais os espelhos de correção do exame de ordem. Muitas pessoas só conhecem o espelho de correção depois que ela faz a prova. Tá errado isso, pessoal. Tinha que conhecer o espelho antes e eu vou mostrar o porquê aqui já já para vocês, tá? Bom, o outro aspecto, como eu falei para vocês, se refere à organização que é necessário para a gente fazer, a responder as questões. Primeiro é a própria interpretação das questões em si, porque tem que ficar claro para você o que que o enunciado, ou seja, o que que o examinador pretende com aquela determinada questão. Quando a gente for fazer os exercícios, eu vou mostrar para vocês de algumas questões a dificuldade que a gente tem de interpretação, tá? E aí, como é que a gente faz? A partir da própria questão, para tentar buscar elementos que nos levem a uma resposta possível quando ela está diante dessa dificuldade, tá bom? Localização da tese. A partir do momento que eu interpretei, já sei qual é o assunto, eu tenho que usar a tese jurídica, ou seja, o fundamento legal ou o fundamento em súmula. Então, se eu faço ideia onde está, eu já vou direto buscar. Se eu não faço ideia, eu vou usar aquela técnica que eu mostrei anteriormente de pegar os índices alfabéticos, localizar o tema e o subtema no enunciado, ir para os índices alfabéticos e achar a lei e os artigos possíveis ou súmulas possíveis que possam se adequar àquilo que está sendo perguntado, tá? E por último, eu tenho que estruturar a resposta. Isso parece muito simplório, gente. Você fala assim, não, professor, eu sei o que o enunciado está perguntando, eu já sei a tese, já posso sair escrevendo. Não é assim, pessoal. E eu vou mostrar para vocês de forma decompondo a questão em si, como você tem elementos que compõem a sua resposta. E você não pode menosprezá-lo, tá, pessoal? Então, a gente já vai entender isso já já. Como é que eu faço a estrutura da resposta? Primeiro,
eu tenho que achar o comando avaliativo. O que é esse tal de comando avaliativo, pessoal? É aquilo que, porque olha, pessoal, tem o examinador que elaborou a prova e tem os examinadores no plural que vão corrigir a prova. O examinador que vai corrigir a prova, ele não pode corrigir a prova que nem nós, professores, corrigimos na graduação. O que eu entendo que seja a resposta correta. Ele, ele é obrigado a seguir o espelho de correção. Então, o espelho de correção já dá para ele um comando avaliativo. Então, espera um pouco. Se ele quer saber se você acertou ou não o comando avaliativo, você tem que começar a sua resposta pelo comando avaliativo. Vocês já vão entender o que é isso. Você precisa explorar os elementos do enunciado para poder responder, e você precisa ter a tese jurídica, ou seja, o fundamento que permita concluir a sua resposta. Então, eu vou pegar aqui um exemplo, deixa eu aumentar a tela para vocês verem. Eu tenho aqui uma questão que caiu no exame número 43, a questão número 4, e estou trabalhando aqui como exemplo com a pergunta A dela, né, pessoal? Então aí, ó, tá dizendo que a Floresta de Azevedo, sócia da Floricultura Sorriso, propôs uma ação pelo procedimento comum para anular a deliberação social que aprovou a alteração do contrato social para extinguir filiais da sociedade em Cuiabá, Mato Grosso e Porto Velho, Roraima. A autora alega vício de instalação da Assembleia em primeira convocação, porque os trabalhos iniciaram-se com a presença de sócios titulares das cotas correspondentes a 2/3 do capital social, inferior, segundo ela, ao exigido por lei. Agora, pessoal, olha a pergunta. A instalação da Assembleia foi regular por ter atingido o quórum legal? Então, qual é o comando avaliativo dessa pergunta? Olha lá, pessoal. O comando avaliativo está na própria pergunta. Ele não perguntou: a instalação da Assembleia foi regular? Se ele está perguntando se foi regular, só cabe duas respostas. Sim, foi regular porque atende o quórum legal. Não, não foi regular porque não atende o quórum legal. E aí, imagina que eu sou examinador. Eu não posso querer a resposta que eu quero. Eu preciso procurar a resposta que está no espelho de correção. Olha lá no espelho de correção, qual é o comando avaliativo? É o não. Então, por onde você tem que começar a sua resposta? Pelo comando avaliativo. Professor, por que eu tenho que começar pelo comando avaliativo? Por que eu não posso responder já justificando? Porque o examinador, pessoal, ele vai ter milhares de prova para corrigir. Então, é claro que se ele tiver que ler todo o seu texto, ele vai ser muito mais rígido na correção. Agora, ao contrário, você acertou o comando avaliativo, você acertou o fundamento legal, talvez ele nem leia a sua justificativa, tá, pessoal? É uma dica isso. Bom, olha aqui, ó. Qual seria a resposta para esse caso? Então, a pergunta era se a instalação da Assembleia era regular, trata-se de uma sociedade limitada. Fui lá no capítulo da sociedade limitada, no artigo 1074, eu vi que o quórum de instalação da Assembleia é de, no mínimo, 3/4 do capital social. Só que o elemento dado no enunciado disse que foi instalada com 2/3, por isso que é não a resposta. Não foi instalada com o quórum correto. Era 2/3, mas tinha que respeitar o quórum de 3/4. Então, para a gente responder essa questão, eu vou usar o comando avaliativo. No nosso caso, a gente já sabe que o quórum não foi correto. Segundo, o elemento do enunciado. Qual é o elemento do enunciado sobre a pergunta? Que foi instalada com 2/3 de representação do capital. Mas, qual é a tese jurídica? 3/4 do capital social. Então, eu vou construir a minha justificativa em cima disso. Então, olha lá, ó. Novamente, deixa eu aumentar a tela. Olha lá, ó. Eu vou responder se a instalação da Assembleia foi regular. O elemento que eu vou extrair é que a Assembleia iniciou com titulares correspondente a 2/3 do capital social. E a lei diz que deveria ser 3/4 do capital social. Olha a minha resposta, pessoal. 4A. Não. Comando avaliativo. É de se observar que a Assembleia foi instalada com titulares que representam 2/3 do capital social. Então, trabalhei o elemento denunciado, sendo que, do ponto de vista legal,
deveriam ter observado o quórum correspondente a 3/4 do capital social, conforme estabelece o artigo 1074. Antes de eu mostrar a decomposição para vocês, eu vou voltar aqui, ó. Aqui a gente tinha tudo que eu separei para poder responder isso, pessoal. Então, olha, eu tinha a pergunta e, de acordo com a tese jurídica, o comando avaliativo é um não é isso? E aí eu preciso explorar elemento da questão, o elemento que falou que o quórum utilizado foi o de 2/3 do capital social, mas vou usar o fundamento jurídico, que é a minha tese, que vai dizer que o quórum deveria ser de 3/4 do capital social. Então, pessoal, a gente usa uma técnica para redigir que se chama parafrasear. A minha resposta não está no artigo 1074? O conteúdo do artigo 1074, em especial a parte do quórum, precisa aparecer na minha resposta, assim como o artigo 1074. Mas não é permitido nas questões, pessoal, que você transcreva o artigo 1074. Então não posso transcrever. Então não vou poder escrever lá. Não porque a Assembleia de Sócios instala-se com a presença em primeira convocação de titulares de no mínimo 3/4 do capital social e em segunda com qualquer número. Se eu copiar o artigo, ele vai considerar a minha resposta errada, pessoal. Por outro lado, eu também não posso simplesmente citar o número do artigo. Eu vou lá e respondo não, né? Porque a pergunta era se a Assembleia era regular. Eu vou responder não, vírgula, conforme artigo 1074 do Código Civil. Também não posso simplesmente citar o número do artigo. Então, eu tenho que fazer uma construção. Qual é a forma mais fácil de fazer essa construção? Eu pego o elemento do problema, aí no caso o elemento que interessa a pergunta, que são os 2/3 do capital social, pego o fundamento jurídico, que aí no caso é o 1074, mas vou pegar apenas a parte que interessa a resposta, que é o mínimo de 3/4 do capital social. Então, eu vou parafrasear o artigo 1074 na forma de construir a minha resposta. Então, olha lá a minha construção. Eu começo com o não, que é o comando avaliativo. Eu fui lá e depois comecei com o elemento denunciado, não precisa ser necessariamente nessa ordem. Depois do comando avaliativo, ou você usa o fundamento, né, a tese jurídica, ou você usa o elemento. Eu comecei pelo elemento do enunciado aqui, depois eu comecei a construção da minha justificativa em cima do que estabelece a minha tese jurídica. Então, essas 4 partes, pessoal, têm que aparecer na resposta. Professor, por que que essas 4 partes têm que aparecer na resposta? Olha aqui, pessoal. Aqui agora vocês estão vendo a questão com o espelho de correção. Olha aí embaixo, tem o espelho de correção. O que apareceu no espelho de correção, pessoal? Primeiro, apareceu o comando avaliativo, aliás, começa pelo comando avaliativo, que é o não. Em seguida, ele apresentou a justificativa, ele está colocando uma ordem diferente daquela que eu coloquei. Eu coloquei primeiro o elemento que tinha no enunciado, que era os 2/3. Ele já começou justificando que tinha que ser 3/4. E depois, na sequência, é que ele apresenta o elemento denunciado, dizendo que, pela justificativa, que era 3/4, mas que eles foram representados por sócios que equivaliam a 2/3 do capital. E ele fecha da mesma forma que nós fechamos, pessoal, com a tese jurídica, com o artigo 1074 do Código Civil. Então, pessoal, esse é o caminho. É por aí que a gente tem que seguir, tá bom? Para a gente encerrar, eu quero lembrar alguns detalhes para vocês, algumas dicas importantíssimas. A primeira, não comece pela justificativa, porque ao começar pela justificativa, você começar lá falando, para essa situação, o quórum ideal seria correspondente a sócios que representem 3/4 do capital social, você está exigindo que o examinador leia toda a sua resposta para ele, em algum momento, perceber se você quis dizer que, de fato, o quórum que consta do enunciado estava errado, não era o correto. Ou seja, você não começou respondendo a sua questão. Você começa justificando. Sua mãe, quando a sua mãe ia brigar com você, sua mãe
queria saber onde você estava. Quando você começava pela justificativa, a sua mãe já sabia que você tinha feito alguma coisa que não era correta. E o examinador, gente, ele vai ficar incomodado quando ele vai precisar interpretar a sua resposta para saber se você acertou ou não. Então, não faça isso, pessoal. Comece pelo comando avaliativo, porque se você acertou o comando avaliativo, ele vai no comecinho, que tá o não, e vai no final, que tá o 1074. Tem não, tem 1074, ele dá pontuação e vai embora para a próxima, pessoal. Segundo, comece sempre pelo comando avaliativo, agora você já entendeu pela quantidade de provas que ele vai corrigir. Terceiro, justificativa é uma paráfrase, pessoal. Então, é você escrever o que está na lei, mas com as suas próprias palavras, tá? Use os elementos do próprio enunciado, ajuda a enriquecer a sua resposta e mostrar uma resposta diferente daquilo que está transcrito no artigo legal, pessoal. E vou terminar falando, nunca deixe de checar o índice de súmulas, né? Isso é algo muito particular do direito empresarial, porque se para esse tema que você acabou de ver aí, se tivesse uma súmula, certamente essa súmula teria aparecido um espelho de correção. E aí, se você tivesse respondido só com o artigo 1074, você perderia parte da sua pontuação nessa questão. Então, nunca deixe de ir no índice de súmulas e verificar. Tem índice de súmulas para fórum de instalação da Assembleia da Sociedade Limitada? Tem. Então coloca. Não tem. Pula. Tá bom? Tudo isso vai começar a fazer mais sentido ainda para você a hora que você assistir o módulo que a gente vai fazer de resolução de questões, tá certo? Empresarial é mais legal.